Vamos então continuarmos o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. Os planos do mundo espiritual. No outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, uns acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. Na Terra é também assim. Existe o lugar para o camponês iletrado, para o homem de ciência. Os índios, os silvícolas, não poderiam viver em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Tudo no outro mundo obedece a uma ordem espiritual bem determinada, sem privilégios nem exclusões. Desde o primeiro passo, logo a começar da superfície da Terra até o último, conta-se grande variedade de planos de vida, ou sejam, mundos espirituais, para usar de uma linguagem mais aproximada à compreensão, porque não existe expressão nos vocabulários comuns para caracterizar a natureza desses mundos, que chamaremos semimateriais ou fluídicos. Provavelmente esses planos é que foram simbolizados, na visão de Jacó, por uma escada com inumeráveis degraus que, apoiados na terra, chegam ao céu. Não pode ser de outro modo. A lei do progresso rege de modo perfeito a evolução anímica. Os espíritos, revestidos de seu corpo perispiritual, não podem viver num meio que não esteja de acordo com a sua vestimenta espiritual. E esta vibra sempre ao ritmo da elevação de cada um, em sabedoria e moralidade. Se vocês lembrarem, no festim de bodas do Evangelho, Jesus fala para uma pessoa: você não está com a veste nupcial, retire-se daqui. Não é? Ele se referia à sua condição espiritual, que não estava de acordo com o banquete ali representado, banquete espiritual. Continuando. Uma região isenta, por exemplo, de oxigênio, seria hostil a espíritos que ainda precisam de oxigênio para viver. Espíritos que precisam de oxigênio para viver, porque o perispírito tem uma fisiologia. Ele precisa ter um corpo espiritual compatível para cada lugar onde ele viver. Continuando, uma região em que não predomina o carbono não poderia ser habitada por espíritos que necessitam, pela sua constituição, ainda de inferioridade, de carbono para a manutenção de seu corpo perispiritual. O indivíduo sente-se-ia desequilibrado, a sua condição média tornar-se-ia infeliz, sofredora, insuportável, se assim não fosse. Tudo obedece a uma ordem e harmonia admiráveis na criação. Daí a necessidade desses diversos planos como garantia de vida aos que fazem a sua evolução para um estado melhor. É como se a gente vivesse, dando eu um exemplo, lá no fundo do mar. E a gente, para viver fora da água, precisa devagarinho ir subindo, 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 para chegar ao oxigênio. Um mergulhador não pode subir rapidamente, que o pulmão dele estoura. Então, nós temos que ir, espiritualmente falando, evoluindo para poder adquirir condições de ir para planos mais altos, mais leves, mais sutis. Os antigos tinham noções desses princípios e acreditavam na existência de muitos céus superpostos, que se compunham de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Essa teogônia fez essa escala de céus diversos graus de bem-aventurança. O último deles era o abrigo da suprema felicidade. Quer dizer, as pessoas, meus amigos, têm a noção dessa situação, de vivências anteriores nos planos espirituais, de que não se lembram, mas a sua capacidade de criação faz com que ela represente esse céu dessa forma. Continuando. A opinião comum era de que havia 7 céus. Em cada um deles, um sentido ascendente aumentava a felicidade dos crentes. Os muçulmanos admitem 9 céus. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último Epíreo, por causa da luz brilhante que ali reinava. A teologia católica admite 3 céus. O primeiro na região do ar e das nuvens,
O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme essa crença que o apóstolo Paulo diz ter sido arrebatado ao terceiro céu. Enfim, a crença unânime que, sob uma ou outra denominação, essas esferas superpostas constituem a habitação das almas, o mundo espiritual. Na verdade, seria ilógico e verdadeiro contrassenso julgarmos num vácuo a atmosfera que nos rodeia. O nada dos ignorantes de então, a constituição física e química da atmosfera, era ignorada dos povos do passado. Ainda na Idade Média, não se tinha do estado gasoso da matéria, senão noções rudimentares. Sobre a vida mesmo, só se sabia que ela se extinguia por falta de ar, mas não se conhecia o mecanismo da combustão e da respiração. Foi o gênio ilustre de Lavoisier que deu os primeiros passos para a descoberta dos elementos contidos no ar que respiramos. Foi tão grande a descoberta desse insigne francês e tão iluminado era o famoso químico que em 8 de março de 1794, quando sua cabeça rolou sobre o patíbulo, meu Deus, cortaram a cabeça dele, hein? O ilustre matemático Lagrange disse: 100 anos não serão bastante para produzir outra cabeça semelhante. Meus amigos, o que se passa, ou melhor, o que se passou na história da humanidade é matarem as pessoas que têm uma iluminação. Por isso, muitas pessoas fazem os seus conhecimentos secretos, não é verdade? Herméticos, não vamos contar, porque se eu contar, podem ser que me matem. Nos dias de hoje, a morte é social. Se um ilustre cientista afirmar a existência de Deus, afirmar a existência da reencarnação, ele corre o risco de ser banido da sua sociedade intelectual. Mas já é tempo disso acabar, não é verdade? Continuando o livro. Hoje podemos afirmar muito mais que Lavoisier. Sabemos que tudo o que existe em nosso corpo existe na atmosfera, no ar que respiramos. Azoto, oxigênio, hidrogênio, carbono, cujas combinações formam a cal, a soda, o fósforo, os ácidos, o enxofre, o flúor, o silício, o magnésio, o lício, o ferro, o manganês, o cobre, o chumbo e mais. Nós temos em nosso corpo todos esses elementos químicos. Sabemos mais que em nossa atmosfera vivem inúmeros micróbios. Flutuam ovos de infusórios, partículas de algodão, de farinha, de penas, matérias que evolam das fábricas, que saem da combustão do enxofre e outros sais, etc. Só nas costas da Bretanha e da Normandia, calcula-se 1 hectare de terreno não recebe menos anualmente que 147 quilogramas de matérias sólidas, das quais 37 são de sal marinho. A gente não recebe a areia do Saara aqui em Portugal? Não chega a areia do Saara na Amazônia? Meus amigos. Não estão chegando microplásticos nas areias? Tudo está em movimento. Não é preciso estendermos-nos em considerações para provar que o ar é alguma coisa. Contém muita coisa. Não é o vazio que se apresenta aos nossos olhares acanhados. O Espiritismo, penetrando fundamentalmente na ciência, abre brechas ao pensamento e dá, ao mesmo tempo, razão à crença cega dos povos antigos, que, em sua concepção infantil, proclamavam os céus sobrepostos, cada qual mais adiantado, crença esta que se confirma agora, com dados científicos e as revelações de caráter coletivo que estão sendo feitos e verificados em todos os pontos do globo. Não há dúvida, existem planos de existência, de vida e mundos sobrepostos, uns acima dos outros, constituindo, no seu conjunto, uma espécie de escada da perfeição. Terminamos mais um capítulo, meus amigos. Espero que vocês estejam gostando desse livro com tantos conhecimentos tão importantes para a nossa evolução e para o nosso futuro espiritual. Hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no nosso próximo capítulo.